Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula sobre descalculia, né? Hoje nós vamos falar sobre é, adaptações e intervenções possíveis para crianças, né, e adolescentes que tenham descalculia, ok? Vamos começar do início, né? Como sempre, o que que é a descalculia? A descalculia é um transtorno específico da aprendizagem, né? E que afeta, né, a compreensão dos números e operações matemáticas, de modo geral. Então, a gente observa, né, esse transtorno, uma dificuldade mais intensa, né, em relação, às operações matemáticas em si, ok? Vamos falar sobre os principais sinais e sintomas da descalculia, como é que a gente pode observar, o que que a gente pode observar. Então, uma dificuldade de compreender conceitos matemáticos básicos, como números, operações e relações espaciais. Aqui eu acho que é um adendo importante, né, falar sobre as relações espaciais, porque às vezes a gente foca muito nas questões, dos números em si, né, mas a relação, a questão das relações espaciais também está muito associada à descalculia e a gente às vezes deixa de olhar para isso. Então, é um indivíduo que ele não tem muita noção espacial, não tem muito senso de direção, né? Então, é uma pessoa que vai para um lugar, mas depois ela tem dificuldade de voltar desse mesmo lugar para o ponto de origem. É, enfim, né? Tem dificuldade de estabelecer relações entre o objeto e o espaço. Será que isso cabe aqui? Será que não? Né? Então, muitas pessoas com descalculia têm essa dificuldade com relações espaciais. Também tem uma interferência, né, nessa noção espacial. Ok? É, Dificuldades persistentes em realizar cálculos aritméticos precisos, como adição, subtração, multiplicação e divisão. Mesmo que cálculo simples, né, existe uma dificuldade. Dificuldade em lembrar fatos matemáticos básicos, como tabuada. Dificuldade em aplicar habilidades matemáticas em situações do cotidiano. Então, é, quando você vai comprar alguma coisa, e aí na hora de receber o troco, você tem dificuldade de conferir se é aquele valor mesmo, ou às vezes tem dificuldade até de pegar, você vai pagar alguma coisa, você tem dificuldade de pegar o montante correto ali para pagar, né? Dificuldade em entender termos e símbolos matemáticos, dificuldade em organizar as informações matemáticas em sequências lógicas, dificuldade em estimar quantidades e medidas. Então, eu tenho dificuldade, às vezes a gente tem uma noção, né? Acho que tem mais ou menos 1 litro de água aqui, ou acho que mais ou menos é, tem, sei lá, né, 10 centímetros, né? Alguma coisa, enfim, né? Então existe essa dificuldade, essa percepção é alterada. Dificuldade em compreender gráficos, tabelas e diagramas, por mais que pareça não ter lógica, né, não ter relação lógica com a matemática, mas é uma dificuldade muito característica. Então, as pessoas com descalculia, normalmente, elas apresentam muita dificuldade de interpretar gráficos simples, né? Por exemplo, certo? As habilidades motoras, elas também podem ser afetadas em algumas pessoas com descalculia. Então, pode incluir dificuldades em realizar movimentos motores finos e precisos necessários para escrever os números e símbolos matemáticos corretamente, ou dificuldades em coordenar movimentos ao resolver problemas matemáticos que envolvem medidas ou geometria. A noção de quantidades também pode ser um desafio para uma pessoa com descalculia. Isso pode se manifestar na dificuldade de estimar quantidades ou de entender relações numéricas, como a comparação de números ou a compreensão de termos como maior, menor. É, uma atividade muito simples também que pode gerar uma dificuldade a, eu associar uma certa quantidade com um número. Então, por exemplo, eu tenho um cartão com 5 peixes, e aí eu tenho que associar com um número a quantidade de peixes. Então, tá lá, tenho vários números dispostos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí há uma dificuldade, por mais que seja concreto, né? Eu posso contar quantos peixes tem aqui, existe uma dificuldade em relacionar esse dado com o número, certo? E também essa dificuldade na compreensão de maior e menor. Então, por mais que às vezes a diferença seja, né, razoável, há essa dificuldade de percepção, beleza? Então,
é importante a gente lembrar, né, que a descalculia, ela é um transtorno complexo, ela afeta o funcionamento matemático e cognitivo de cada indivíduo de forma diferente, né? Ela não vai se manifestar com esses mesmos sinais e sintomas em todas as pessoas, mas e eles podem variar, né? É lógico, em menor e maior grau eles vão estar presentes, né? Mas eles vão variar de acordo com a individualidade da pessoa. E aí é muito importante, né, a avaliação multidisciplinar para um diagnóstico preciso, certo? É, e aí, quais são, né, é, eu coloquei aqui, eu ia falar quais são as adaptações necessárias, mas antes disso, eu coloquei aqui, né, o que a gente poderia observar de sinais e sintomas de descalculia em uma criança de 3 anos, por exemplo. Coloquei 3 anos porque é uma idade que, né, a criança ainda não está, né, na habilidade, na escola, enfim, né? Então, no sentido da gente pensar em fazer uma avaliação diagnóstica de rastreio, né, precoce, para que a intervenção comece desde cedo. Normalmente, os transtornos específicos da aprendizagem, a gente acaba fazendo o diagnóstico quando essa criança entra ali no ensino fundamental 1 e acaba tendo que lidar com essas habilidades de forma mais frequente, né? Então, mas isso não significa que algumas características já possam sinalizar para a gente que essa criança vai ter alguma dificuldade em alguma habilidade específica. Por isso que eu fiz questão de colocar aqui uma criança de 3 anos, por exemplo, porque a gente pensava, como é que eu vou saber se uma criança de 3 anos vai ter dificuldade com habilidades matemáticas, né? Então, algumas coisas já dá para a gente notar, não significa que a gente vai fazer o diagnóstico na cidade, mas se existirem dificuldades como essas, né, que eu vou sinalizar aqui, a gente já pode fazer uma estimulação nesse sentido, né? Então, vamos olhar aqui, né? Dificuldades para contar, é, sei lá, numa brincadeira, 1, 2, 3 e já, para jogar bola, né? Você fala 1, 2, e aí a criança não consegue completar. Ou você fala 1, aí você espera que ela fale 2, ela não consegue completar, ela não consegue contar. Dificuldades com correspondência 1 a 1, né? Então, parear mesmo, número 1 com 1, ou uma uva com o número 1, né? Aquelas atividades de ligar ou de parear mesmo, existe essa dificuldade. Dificuldade em reconhecer formas básicas, formas geométricas, né? Então, triângulo, quadrado, círculo, retângulo, há uma dificuldade de compreender essas formas. Uma forma da gente identificar isso, né? Aqueles jogos de encaixe. Então, coloca o círculo no quadrado, o quadrado no círculo, parece que não há uma percepção adequada da forma. Dificuldades com a noção espacial mesmo, então uma criança que se esbarra, não tem uma noção de será que cabe? Lógico, certo nível de dificuldade espacial, de noção espacial nessa idade é completamente aceitável. É uma criança de 3 anos, mas algo muito gritante, né, que foge, né, então, ela tentar entrar num lugar que é completamente impossível, né, de entrar num buraquinho ou qualquer coisa nesse sentido, sinaliza algo fora ali do previsto, né. Dificuldades em perceber padrões simples, né? Então, atividades de classificação, né? Animaizinhos aqui, cores aqui, frutas ali, né? E aí há essa dificuldade de categorizar, né? Ou então de perceber sequências, padrões mesmo, né? Em atividades. Aí dificuldades em jogos de encaixe, e não só de formas geométricas, né? Mas jogos de encaixe de forma geral, há uma dificuldade de percepção nesse sentido. Bom, agora sim, né? Quais são as adaptações que a gente pode pensar para uma criança ou adolescente com descalculia no ambiente escolar? A gente utilizar materiais manipulativos, como blocos de construção, ábacos ou jogos matemáticos, para tornar os conceitos matemáticos mais concretos e tangíveis. Então, quanto mais a gente conseguir concretizar, a matemática, ela acaba sendo muito abstrata, né? Então, quanto mais a gente conseguir concretizar isso, mais fácil, né, dessa criança de se aproximar da compreensão daquele conceito. Então,
a gente utilizar mesmo materiais manipulativos. Às vezes, se você não tem uma quantidade de recursos muito grandes, o próprio utilizar lápis, né, palito de sorvete, qualquer coisa nesse sentido. Isso tudo já vai ajudar a concretizar mais as operações matemáticas, certo? Apresentar as informações matemáticas de forma visualmente clara e organizada, por meio de gráficos, tabelas ou diagramas. E aí, eu acho que até aqui, né, enfatizaria em tabelas e tabelas muito simples, né? Então, por exemplo, eu crio um exercício de aquelas atividades de problemas simples de matemática, né? João tinha 15 bolas, é, Márcio tinha 5 bolas e Felipe tinha 3 bolas. Quantas bolas no total? Então, a gente organizar essas informações numa tabela. Então, João, 15 bolas. Márcio, tantas bolas. Eu já até esqueci o que eu falei, né? Quantas bolas foram. Mas organizar numa tabelinha. Outra coisa também em relação a organizar em tabela, a gente associar as operações matemáticas a algumas palavras-chave. Então, por exemplo, eu faço uma tabelinha e coloco adição, total, acréscimo, quanto ficou, né? Então, para essa criança associar que quando tiverem essas palavras no exercício, ela tem que fazer uma operação de adição, certo? Mas aí a gente vai falar sobre isso mais para frente. Utilizar recursos tecnológicos como aplicativos ou softwares educativos que possam oferecer suporte adicional na compreensão e prática de habilidades matemáticas. Usar a tecnologia a nosso favor, certo? Utilizar palavras-chave associadas a cada conceito matemático, né? O que eu falei agora da tabela, e a gente pode colocar isso numa tabela, né? Sei lá, colar na capa do caderno da criança, alguma coisa nesse sentido. Utilizar temas de interesse do aluno para aproximar os conceitos matemáticos de sua realidade. Eu vou dar um exemplo até bonitinho, né? De um pacientezinho meu. Tem um pacientezinho que ele tem uma dificuldade muito significativa em matemática, ele tem outro diagnóstico, né? A gente está investigando descalculia, mas ele tem outro diagnóstico. E aí, é, ele tem um interesse muito, 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 muito específico sobre construção de países, como os países se construíram, e aí ele gosta de brincar que ele vai construir um país, né, que ele vai criar um país, e aí ele tem que pensar quantas pessoas vão ter, né, qual vai ser o nome do país, quantos estados vão ter, como é que vai ser dividido e tudo mais. E aí a gente criou uma atividade de adição, né, em relação a isso, né, então, fulaninho, vamos supor que você vai criar um país, e aí nesse país vão ter 150 mulheres e 200 homens, enfim, né? A gente foi colocando informações ali como se ele fosse mesmo criar o país dele e tudo mais. E aí, quando ele leu, ah, eu vou criar um país e vou precisar de X pessoas, né? Nossa, ele ficou mega feliz, né? E ele se interessou por fazer a atividade, porque, lógico, ele precisou de suporte, né, para fazer, mas ele se interessou e já tirou um pouco aquela cara aquela angústia que né, para uma criança com uma dificuldade em matemática entrar em contato com atividades de matemática. E aí, adaptações no aspecto social. Então, promover um ambiente mais inclusivo, incentivando a colaboração entre os alunos e o apoio mútuo. Então, né, trocar, né, colocar em parceria, olha, esse aluno tem mais habilidade em matemática, ele pode ser o tutor em matemática, esse aluno tem mais habilidade em português, ele pode ser o tutor de português, enfim, né, a gente tentar extrair o melhor de cada criança. Fomentar a compreensão e empatia dos colegas de classe em relação às dificuldades da criança com descalculia, realizando atividades que promovam a conscientização sobre diferentes formas de aprendizagem. Não expor o aluno pedindo, por exemplo, que ele realize uma operação matemática em público, e aí entra, né, na mesma coisa da aula de dislexia. Então, imagina você ser convidado a expor a sua dificuldade na frente de todo mundo, né? O quanto é desconfortável, é constrangedor.
Então, para avaliar, né, se você quer avaliar as habilidades matemáticas, chama essa criança ali no cantinho com você, na sua mesa, né, para que você avalie de forma mais individualizada. Oferecer treinamento adequado sobre a descalculia aos profissionais envolvidos. Então, ao longo do curso, a gente já viu quanto que, né, a informação, a conscientização, treinamento dos profissionais envolvidos é de extrema importância, né, para ajudar, as crianças. Eu vou dar também um outro exemplo aqui, né? É, esses dias, né, uma professora entrou em contato comigo, de um caso que nós temos em comum, né? E aí ela falou, olha, a mãe, né, do fulaninho falou que ele está tendo muita dificuldade em matemática, é, em casa, mas eu não observo isso aqui, né? Ele vai muito bem, e era assim, completamente discrepante, né? O discurso de uma e de outra. E aqui em consultório, ele também tem muita dificuldade de compreender os conceitos. E aí, eu não entendi assim, falei, nossa, mas, né, talvez ela esteja usando uma estratégia diferente da nossa, que está, né, dando resultado e que está sendo muito legal. E aí eu pedi para ela compartilhar, né, como é que ela estava fazendo. E aí ela acabou me mandando um vídeo, ela fez um vídeo fazendo uma atividade com ele. E aí nesse vídeo ela ia dizendo para ele assim, olha, essa conta, esse exercício é uma conta de mais. Então coloca esse mais esse aqui, agora faz esse mais esse. Quanto que é esse mais esse? Aí ele fazia lá no dele e colocava o resultado. Então, é o que eu percebi, né? Que nós tínhamos visões diferentes do que era bem matemática. Por quê? Como é que eu faço aqui normalmente, né? Eu tento sempre ensinar a criança a pensar matematicamente, né? Então, como que eu faço esse exercício? Esse exercício é de qual operação matemática? Eu preciso fazer uma soma, eu preciso fazer uma subtração, eu preciso fazer uma divisão. Eu me importo pouco com o resultado, porque o resultado a gente pode chegar com uma calculadora, certo? Né? E tá tudo bem a gente usar uma calculadora. Eu acho que é mais importante a gente saber construir o raciocínio, né? É, e aí eu percebi que era nesse sentido, né? Então nós tínhamos visões diferentes do que era e bem matemática. Então eu falei, então vamos alinhar, né? É, vamos fazer o seguinte, né? Quando forem operações mais simples, né? Vou fazer dessa forma que você está fazendo, um apoio mais direcionado, mas em contraponto, vamos fazer na escola também um incentivo à construção do raciocínio matemático, né? Então, em vez de falar para ele, olha, essa é uma conta demais, né? Faz isso, a gente perguntar para ele, olha, você leu o problema, né? Então, fulaninho, você acha que a gente deve usar qual operação matemática a partir do que você leu? Tia, a gente deve usar de menos. Por que que você acha que é de menos? Não sei, né? Ou então, porque tá falando que é para tirar, ou tá falando a diferença, né? E aí a gente vai estimulando essa criança a ter uma autonomia no sentido de conseguir, né, elaborar o raciocínio. Porque chegar ao resultado é isso. Ela pode ter uma independência, ela consegue chegar ao resultado sozinha se ela tiver uma calculadora, né? Ela não precisa de um direcionamento nesse sentido. Ela precisa de um direcionamento no sentido de aprender a construir o pensamento. E aí, por isso que eu digo de treinamento adequado, né? A gente instrumentalizar os profissionais da educação a, a ajudarem, né, a extrair ali o melhor da criança e a construir mesmo, né, o raciocínio. Adaptações no espaço físico. Então, criar um ambiente de sala organizado, livre de distrações excessivas que possam dificultar a concentração da criança. A mesma coisa da dislexia que eu falei. Então, imagina você ter uma dificuldade e ainda você ter que compartilhar a atenção com outra coisa, né, que chama mais atenção. Obviamente, a nossa dificuldade ela aumenta, né? Então, imagina você que está começando a dirigir e aí você vai dar a carona para alguém, né? E essa pessoa fala. Então você tem que tá muito tenso, né, ali no trânsito, porque você tem que prestar atenção, tem que trocar de marcha, tem que fazer tudo, né? E ao mesmo tempo prestar atenção no que a pessoa tá falando, então a chance da gente não conseguir fazer uma ou outra coisa aumenta.
Então, fornecer um espaço confortável e tranquilo, onde a criança possa realizar as atividades individuais ou receber suporte adicional. É, ter à disposição materiais que possam auxiliar o aluno a realizar os problemas matemáticos, então as tabuadas, né, prontas, a calculadora mesmo, ábacos, porque é isso, gente, não necessariamente a criança precisa saber fazer a conta em si, né, chegar ao resultado, eu digo, né, mas ela precisa saber elaborar o raciocínio, né, montar a conta, para chegar ao resultado corretamente, né? Então, tá tudo bem ela usar recursos como a calculadora ou a tabuada, né? Porque se ela tiver a tabuada, os resultados ali, ela não souber construir o raciocínio, a tabuada não adianta de nada, né? Então, tá tudo bem ela ter como um recurso, né? De adaptações pontuais ali para o aluno, o que que a gente pode fazer? Então, oferecer apoio adicional por meio de um professor é, de apoio, né, tutor ou profissional especializado em dificuldade de aprendizagem em matemática, ajustar o ritmo de ensino, fornecer tempo adicional se for necessário, né, quebrar as tarefas, os exercícios matemáticos em tarefas menores. Às vezes, num problema matemático, a gente tem fases, né? Então, às vezes a gente quebrar, mesmo que for, por exemplo, em subenunciados, né? Então tem lá o probleminha, aí A, B, C. Então, primeiro fazer, sei lá, né, a soma e depois a divisão, depois o que for preciso, né? Ali no, que o exercício pedir. Então, sempre que tiver mais de uma orientação no enunciado, tente quebrar em subenunciados, certo? Individualizar, né, as avaliações, considerando outras formas de demonstração do conhecimento matemático, como projetos práticos, apresentações orais. Então, a gente sempre diversificar as formas de avaliação. Então, né, como sempre, as adaptações elas devem ser personalizadas, as necessidades específicas da criança e sempre uma colaboração entre todos os profissionais envolvidos, né, no tratamento dessa criança. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho a gente vai tentar fazer alguns exercícios, né, sobre descalculia, para uma criança com descalculia. Aí eu vou pedir para vocês, então, a gente vai ler aqui o exercício, aí eu vou pedir para vocês pausarem e depois retomarem, beleza? Fazerem o exercício, depois retomarem para a nossa discussão. Então, vamos considerar que o aluno de 8 anos, o Thales, tem dificuldades com operações matemáticas e está em processo de investigação para o diagnóstico de descalculia. Ele possui dificuldade de chegar no resultado em si, né, nas operações de subtração e adição, mas o que mais preocupa a sua professora, a Fabiana, é o fato de que ele não consegue identificar qual é a operação matemática esperada para cada situação problema apresentada. A professora tem tentado se aproximar cada vez mais de Thales para criar um vínculo mais profundo com ele e pensar em estratégias individualizadas. Ela percebeu que Thales tem um interesse intenso por carros e motos. Ele sabe, por exemplo, o nome de modelos, potências e origem de muitos veículos. Fabiana pensou em utilizar esse interesse para ajudá-lo a compreender os conceitos de adição e subtração. Aí vamos lá ao primeiro exercício, né? Criar uma atividade para Thales, que auxilia a compreender os conceitos de adição e subtração, destacando, por exemplo, palavras-chave que estão associadas a cada conceito. Então, soma, total, diferença. Então, o nosso objetivo é que ele compreenda o conceito, não é ele chegar no resultado, é que ele compreenda o conceito de subtração e adição, certo? Aí depois a gente vai criar exercícios com situações e problemas para que ele identifique qual é a operação matemática a partir da compreensão dos conceitos que ele fez ali no primeiro exercício. Então vamos lá, mão na massa e voltem aqui. Então vamos lá, né? A Fabiana ela vai criar uma atividade envolvendo carros e motos, aproveitando o interesse, e aqui a gente aqui eu tenho um exemplo de atividade. Então, na introdução, vai mostrar para o Thales, né, as diferentes imagens de carros e motos. Então, a gente vai discutir as características do veículo, como modelo, potência, origem, fazer perguntas, qual que é o carro que ele mais gosta, enfim. E aí, destacar, né, que os veículos têm características muito diferentes e as operações matemáticas também têm as suas próprias características.
Aí a gente vai explicar para o Thales, a gente vai começar a fazer a diferenciação, que a adição é uma operação usada para somar quantidades e obter um total maior. Então, a gente vai enfatizar a palavra somar e a expressão total maior, certo? Destaque as palavras-chave associadas à adição, como somar, juntar, mais, total. E aí a gente vai colocar, vai montando um quadrinho com ele, uma tabelinha, né, no caso, com ele, como a que eu falei lá no início. E a gente pode até colar no caderno dele depois, com essas palavrinhas, né, chave. Que aí a gente vai fazendo exercícios práticos, assim, muito descontraidamente. Como, se eu tenho 2 carros, adiciono mais 3 carros, quantos carros eu terei no total? E aí a gente pode ajudá-lo a resolver ou usar, né, aqueles materiais mais concretos mesmo para que ele chegue ao resultado, ou até usar os próprios cartões. Olha, então eu tenho esses 2 carros. Se eu comprar mais 3 carros, aí eu pego mais 3 cartões. Quantos carros eu vou ficar? Né? Em seguida, a gente explica o conceito de subtração e deixa claro que é uma operação usada para diminuir quantidades e obter uma diferença. E aí, de novo, a gente destaca a expressão diminuir quantidades e obter, e a palavra diferença. E pode colocar lá na tabelinha dele. Então, as palavras que a gente pode colocar na tabelinha, né? Subtrair, tirar, menos e diferença, certo? E aí a gente faz exemplos práticos com carros e motos, né? Então, se eu tenho 5 carros e subtraio 2, quantos carros eu terei restantes? Né? E aí outra palavrinha também, ó, restantes, né? Aí a gente ajuda o Thales a resolver com os objetos que a gente tem ali, com os próprios cartões também, certo? Aí a gente vai depois, então, elaborar situações, problemas relacionados a carros e motos para ele resolver, certo? E aí a gente vê se funcionou. A gente pode pedir para ele grifar as palavras-chave que ele já conhece, né, que a gente sinalizou no exercício, para ele definir se ele vai fazer uma adição ou uma subtração. Aí, no segundo exercício, a gente vai dar alguns. Não, o objetivo não é que ele faça a conta, é só que ele identifique. Ele pode até fazer, depois vocês podem até fazer juntos, mas que ele identifique qual é a operação matemática utilizada. Então, a primeira, por exemplo, Thales tinha 8 carros e vendeu 3 carros. Qual é a operação matemática que devemos usar para descobrir quantos carros ele tem agora? Aí qual é a conta que a gente vai, qual é a operação que a gente vai fazer? Uma subtração, né? Então, a gente pode sinalizar para ele, tinha 8 carros, vendeu, ou seja, vendeu, ele não tem mais, né? E aí é importante você ir fazendo perguntas para entender como é que ele chegou à conclusão que era uma operação de subtração, porque pode ser simplesmente um chute, né? Então, Thales tinha 4 carros e comprou mais 2 carros. Qual operação matemática devemos usar para descobrir quantos carros ele tem agora? Thales tinha 6 motos e deu 2 motos para seu amigo. Qual operação matemática devemos usar para descobrir quantas motos ele tem agora? E aí, ó, de novo, né? A palavrinha deu. Então, se ele deu, ele não tem mais, né? Thales tinha 5 motos e comprou mais 3 motos. Qual operação matemática devemos usar para descobrir quantas motos ele tem agora? Então, a palavrinha aqui no caso é mais, né? E aí sempre tentando descobrir como o seu aluno, né, o seu paciente, chegou a essa conclusão, beleza? É, essas essas atividades vão ajudar ele a associar as palavras-chave e situações, problemas aos conceitos de adição e subtração, e a gente utiliza interesses, né, para aproximar o Thales das operações matemáticas e trazer uma aprendizagem mais afetiva. Aí também, né, o mesmo a gente pode fazer para os outros conceitos de matemática, multiplicação e divisão. Aí eu coloquei aqui na multiplicação que definição a gente poderia dar para uma criança compreender, né, o conceito de multiplicação, que é uma operação matemática usada para somar repetidamente uma quantidade igual,
né? É como fazer uma soma várias vezes. E aí a gente destaca as palavrinhas vezes, total, e a divisão é uma operação matemática usada para compartilhar quantidades de forma igual. E aí a gente usa as palavrinhas dividir, partilhar, repartir, certo? Aí vamos então, qual que é o tratamento mais adequado para uma criança com descalculia? Psicopedagogia, né? Psicologia para as questões associadas não só à parte pedagógica, mas também é, trabalhar autoestima, trabalhar segurança, sintomas que podem, né, estar associados a uma depressão, enfim, né? Reforço escolar, né, é uma estratégia eficaz, porque aí a gente consegue atuar pontualmente na dificuldade. É diferente da gente estar dentro do contexto de sala, né, passando uma atividade para o grupo, e o reforço escolar, que as atividades são mais pontuais. É, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de descalculia. Foi a nossa última aula sobre os transtornos. Próxima aula, a gente vai fazer uma revisão dos conteúdos apresentados até agora. Eu espero que o curso tenha sido proveitoso para vocês, que tenha ajudado vocês a pensar em estratégias, né, para a vida profissional, ou, né, se forem pais que estão assistindo, para ajudar os seus filhos da melhor forma possível. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula, que será a última.